de vocês? Ah, só caiu umas telhas aqui de casa. Umas telhas, É, aham. só Quebrou telha. uma árvore aqui também. E o teu, Vitor? Não, aqui continua justo. Não quebrou nada. Não, a minha também foi só telha. Mas eu vi no Carianos lá que tem um campo perto do estádio do Havaí que caiu toda. Como é que é? Toda a A cobertura. parte de cima, sabe? Uhum. Aham. Toda a cobertura. Caiu tudo em cima do campo. E tu, Luara? A telha da avó da minha amiga, que a gente estava aqui na casa dela, caiu. E o hotel fazenda que a gente ia fazer a formatura tá destruído. Sério? Uhum. O Hotel Fazenda, aquele de Gaspar? Aham. Tá Ai, destruído. gente. Nossa. É, E tá terrível até agora. eu vi algumas cenas, gente, na TV de Balneário Camboriú. Não sei se vocês chegaram a ver dois Sim. trabalhadores Que deu aquela pendurados explosão ali naquele negócio do à poste. explosão e também dois trabalhadores pendurados num andaime, num edifício, edifício. Ai, gente, que horrível de ver aquela cena, né? Vocês Pelo menos viram? eles conseguiram quebrar a janela e entrar. Foi, eu não sei se quebraram ou se alguém do prédio abriu, né, para eles Não, entrarem. eles pegaram uma marreta e quebraram na mão mesmo. Ah, nossa, que horror aquela cena, gente. Me deu uma agonia de ver. Mas deu tudo certo no final, né? Então, gente, eu queria saber daquela atividade que eu enviei, que foi enviada na segunda, não sou eu que envio, né? É a coordenação. Alguém conseguiu traduzir de alguma maneira? Eu traduzi. Tá, então Um monte de assim, palavra tinha atrás daquele dicionário do livro. tá. E também, às vezes, pelo Prof, contexto, a gente. Oi, essa dessa semana? sim. Espanhol? De espanhol dessa semana, são duas palavras que a gente vai começar a ver, né? Que eu vou pular um pouquinho algumas páginas do livro, e na página 52 nós temos, tá? Nós temos essas palavras aí. Então, o Nicolas, poderia ler a primeira? É muito fácil ser diferente, pero muy difícil ser mejor. Uhum. E como seria a tradução? É muito fácil ser diferente, mas muito difícil ser melhor. Exatamente. Mas, esse pero, então, mas, difícil ser melhor. Agora, há uma que não tenha pero, que tem uma outra palavra. Quem poderia ler e traduzir? Aquela ali, ó. El vino no emborracha, sino que te pone mágico. Aham, então tá falando. Começa já com uma frase negativa. El vino no emborracha. Ustedes se acuerdan o já escucharam, sabe o que significa emborracharse? Ficar, na verdade, é Bêbado. ficar bêbado, né? Então, ele está dizendo que o vinho, ele está defendendo o vinho, né? Ele não deixa ninguém bêbado, ou ele não embriaga, mas sim te põe, ou te torna mágico. Então, aí nós temos duas palavras, o pero, que é o mas, e o sino, que também é uma conjunção que a gente usa no espanhol, só que nem sempre na mesma forma que a gente usa o pero, tá? O sino eu poderia traduzir no português, tipo assim, mas sim, ou então, e sim, às vezes dá uma ideia de exceção também, tá? Então eu queria, agora quem poderia ler o próximo aí? Para vocês irem observando essa diferença do sino e do pero. Pode ser, Henrique. Pode ser, Gabriel. Próximo.
No seas igual esclavo está de bravo. tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Essa frase é bem legal. Como poderia se traduzir? Se bem que ela é quase compreensível assim, como tu traduzisse, Gabriel? Não seja escravo do teu passado, mas sim um arquiteto do seu futuro. Aham. Em português, eu até poderia, mas sim, né? Mas eu acho que ficaria melhor se tu colocasse assim, não seja escravo do teu passado, e sim arquiteto do teu futuro. Vocês conseguem entender essa frase? Sim, O que a gente poderia falar de passado e futuro? Camila, o que a gente poderia dizer do passado e do futuro? Por exemplo, alguma coisa que eu tenha feito não muito interessante no passado e que até hoje eu, digamos, sofro as consequências, mas a sugestão é que eu não fique presa ao passado, que eu não fique sendo escravizada pelo passado, pela coisa não muito apropriada que eu fiz, mas que eu projete coisas boas para o futuro. Seria mais ou menos isso, porque arquitecto de tu futuro nos passa uma ideia de producir algo, não? De construir algo bueno. A próxima pode ser Estela. Vocês estão anotando, gente? Pode. Na real, que eu já tinha feito, né? Não, tudo bem, mas eu digo assim, colocando a data de hoje no caderno, isso eu não Tá, tenho sim. como comprovar como quem fez e quem não fez. Mas vão colocando a data, vão colocando o significado. Pode ser, Estela, a próxima? Pera, posso. Lo importante não é donde começas, sino é donde terminas. Essa também é uma, digamos, uma frase motivadora, né, que nos dá a ideia de que a gente não deve paralisar, não deve parar a vida, ou enfim, os projetos, né? O importante não é onde começou, mas sim para onde a gente vai, para o destino, né? De onde a gente vai terminar o que começou. E aí, Estela, tu colocarias qual a tradução? Eu coloquei a tradução como o importante não é onde começa, mas sim onde termina. Uhum, muito bem. Mas sim, ou então e sim, onde termina. Agora eu estou lembrando, agora que eu estou falando com a Estela, que houve um engano no envio, né, da atividade. Aí a Estela me chamou a atenção lá acho que foi na segunda-feira, e aí eu coloquei no grupo, aí eu quero saber quantos viram a atividade verdadeira do nono ano, porque havia sido enviada do oitavo para vocês. Todos pegaram a atividade do nono mesmo, que foi colocado no grupo? Prof, eu tô sem WhatsApp, eu não consegui ver. Eu acho que eu não peguei, eu acho que eu abri o outro. Pois é, gente, mas assim, foi colocado no grupo. Estão todos no grupo, sim ou não? Tá, a Luísa porque está sem o WhatsApp, mas os demais não entraram no grupo? Quem Todo mais mundo não? recebeu. Pois é, eu também acho, gente, porque vocês, eu acho meio impossível que vocês não vejam o grupo notificações durante o dia. Uma vez, pelo menos, vocês têm que dar uma olhadinha, tá? Então, vocês vão pegar lá depois, vão traduzir isso, e depois a gente vai para a página 52, mas ainda tem frases aí. Quero ver se a Luara pode fazer, a próxima. Prof, eu não tô achando isso, só tô anotando. Tá. Giovanni, próxima. Eu não Arthur. consegui ouvir direito na hora que você falou, cortou, eu não consegui ouvir, será eu? Giovanni, tu tens a atividade do nono ano, que foi enviada na Não, segunda? eu não consegui fazer.
Eu fiquei sem uma cota, não deu pra fazer. Eu posso fazer agora, Hum. eu tô fazendo agora. Tá, vai fazendo, vai anotando. Bruno, tu tens atividade do nono ano? Tenho. Tá, então poderias ler a próxima frase? A Estela leu aquele de comienza e termina. Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Muito bem. Uhum. Você sempre precisa tentar ser o melhor, mas nunca se achar o melhor. Exatamente, muito bem, Bruno. Aí então cabe bem um mas, que é uma conjunção adversativa, como vocês já viram no português. Adversativa é que ela contraria o que foi falado anteriormente, né? Ou ela se opõe, ou ela acrescenta alguma coisa, um mas. Sempre tem aquele mas, né? E esse mas no português, no espanhol é o pero. Então, siempre intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Como tu poderias explicar isso, Yasmin? Tem dois verbos aí, ser e creer-se. Yasmin Não ouviu sei aquela... explicar. Não sabe explicar? Tem a ver um pouco Não, com... tipo, como assim explicar? Como que tu me explicarias isso em outras palavras? Que tu tem que sempre querer, tipo, melhorar, mas não se achar melhor do que as outras pessoas. Muito bem, Yasmin. Aí entra uma coisa de humildade, ou de, às vezes, modéstia, ou às vezes tentar não ser muito, né, arrogante. Então, sempre buscar o meu melhor. Eu sempre tentando me superar, mas nunca querendo. É a palavra, é a expressão que a gente usa, se achando, né? Quando a gente fala, ele se acha. É mais ou menos isso que a gente quer dizer. Então, essa frase tem a ver com isso, com a gente tentar sempre aprimorar, mas nunca achar que já é o máximo, né? E a próxima, Duda. Espera, peguei aqui. Tá, vai lá. El ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. O ser humano é capaz do melhor, mas também do pior. Uhum. Essa frase é bem ruim, né? Porque assim como que o ser humano é capaz das melhores coisas, melhores inventos, melhores criações, ele também é capaz dos piores atos, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente lê ou ouve, que faz o ser humano se diferenciar do animal, né? O animal sempre busca a proteção do clã, e às vezes o ser humano não necessariamente, né? Vocês já devem ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Alguém gostaria de compartilhar ou de completar a ideia? Não. Tá, vocês entenderam então, né? E tu, Luana, como tu complementarias? Essa última frase? Hã? Não, essa que a Eduarda leu. Eu não sei. A frase significa o que ela falou ali, que o ser humano não é capaz do pior e do melhor. Eu não sei. Tá bom, então. Tem mais alguma, gente, que eu agora não tenho aberta aqui a frase? São 6? Já. Então, assim, vocês vão lá para a página 52, onde nós temos uma explicação de como se usaria este sino e este pero. Tem uma característica que vocês podem observar que está ali naquela explicação que sempre tem na nossa coleção que a gente está usando esse ano, que é conjunções, pero e sino, e o que elas têm em comum. Quem poderia ler ali? Pode ser tu. O Arthur não tem microfone, né? Vitor, pode ser tu?
procurando meu livro aqui, prof. Ai, meu Deus. Tá. Luísa, voltou, Luísa? Vai lá, Luísa, lê para mim. Então, prof, eu não recebi a tarefa. Não, mas é no livro agora, página 52. Ah, tá, então já volto de novo. Nicolas, vamos lá. Ali a primeira frase? Me lê ali no 17 e depois o que está dentro do retângulo. Las drogas no son un problema individual, sino de toda la sociedad. Dejar de fumar es posible, pero no es fácil y requiere esfuerzo. Muito bem, Nicolas, graças. Aqui, nessa frase que todos devem ter agora já acessado, né? Tá falando assim, ó, a primeira. Las drogas no son un problema individual, sino de toda la sociedad. Por que sino? Porque já tem uma negação anterior. Olha só, as drogas não são um problema individual, sino, ou então, e sim, de toda a sociedade. Tá? Então, o sino, digamos, genericamente, eu posso dizer que a gente usa quando já vem uma negação anterior, que pode ser no, que pode ser nunca, que pode ser jamás, uma palavra que dê ideia de negação, tá? E depois, embaixo, nós temos, pode ler, Nicolas? O quadrinho? Embaixo? Não, ali, deixar de fumar. Dejar de fumar es posible, pero no es fácil y requiere esfuerzo. Muito bem. Então, aqui tem um pero, não tem uma negação anterior, e acrescenta alguma coisa ao que ele falou. Às vezes, ele contradiz. Por exemplo, deixar de fumar é possível, pero não é fácil. Então, eu estou complementando a primeira ideia. Porque se eu ficasse só na primeira ideia, eu acreditaria e entenderia outra coisa. Concordam comigo, gente? Sim. Sim. Deixar de fumar é fácil. Aliás, deixar de fumar é possível. Sim, é possível. Pero, né? Então, ali ele vai acrescentar alguma coisa à primeira informação. E depois, no quadrinho, eu queria que a Estela pudesse ler para mim e tentar ver, Estela, depois desse exemplo que a gente leu, como tu completarias qual dessas palavras seriam as corretas? Essas palavras que estão em negrito aí, estão visualizando? Sim. Henrique? Oi, Oi, tá visualizando, Henrique? tô vendo. Tá. Então, vai lá, Estela. Essas conjunções indicam a contraposição? Muy bien. ¿Qué sería una contraposición, Enrique? Uma contraposição? O que sugere? Isso, gente, embasado no exemplo que a gente leu acima, que o Nicolas leu. Talvez que seja duas ideias que se contradizem? Isso mesmo, Henrique, é isso mesmo. Então, ali vocês vão ou fazer um círculo, ou colocar marca-texto, tá? Na palavra contraposição. A próxima, eu queria que a Luísa lesse. Pode ler, Luísa? La conjunción. Não. Não pode ler? Não tem o livro? Tenho. Vitor? A primeira? A continuação do que a Estela já leu. Tá. La conjunción pero establece relación de condición contraste. Qual das duas? Contraste.
De contraste, muito bem. Contraste, uma coisa que contrasta com outra, que é diferente. Sim. Muito bem. E a Não é a mesma última... coisa, não é a Oi? mesma coisa que contraposição, praticamente? Praticamente, exatamente. É praticamente assim, não estar de acordo, digamos assim, tá? Porque o mas que a gente usa também é assim no português, né? Ele pode, tá, ele concorda, mas, né? E às vezes a gente até fala, sempre tem aquele mas, ou sempre tem aquele porém, né? Que é uma coisa que se acrescenta e que não vai muito de acordo. Quem vai ler a última, lá com conjunção? Eu posso ler. Então vai. A conjunción sino niega la primera información y propone otra. Muito bem. Então, lembrando de novo, para como que eu uso o sino e como que eu uso o pero. O sino geralmente tem uma negação que já começa. A frase começa com uma negação. No caso aqui que a gente leu lá, que o Nicolas leu, las drogas no son un problema individual, sino de toda a sociedade. Viram a negação aí? O no. Tá? Então, a gente poderia dizer, as drogas não são um problema individual, e sim de toda a sociedade, tá? Agora nós temos, na número 18, nós temos algumas frases para ver se a gente consegue fazer, observando a frase, como ela inicia e tudo, e saber o que a gente vai colocar, pero ou sino. Tá? Então, eu vou começar lá pelo Giovanni, ler a primeira, letra A. Eu não tenho o que pôr. Não tens o livro, Giovanni? Não? Não. Mas, Giovanni, esse livro, de onde está? Então. Então. Tá, mas tu mudasse ou estás em outra casa? Sim, eu tô no barco, prof, eu não tenho casa. Tá, tenta providenciar para a próxima, tá? Quem poderia ler? É que eu tive que vir pra cá de última hora, eu não consegui trazer. Tá. Então vai lá, Luana. Lê a frase aí. Muchas veces el drogadicto siente que debe dejar de consumir drogas, pero no consigue parar por sí solo. Pero, muito bem. Luana, tu fizesse ou já estava feito no teu livro? Só para eu saber, se tu entendesse. Eu fiz. Tá. Tu me poderias dizer que seria drogadicto? Drogado? Drogado, exatamente. Lembra que a gente falou muito da questão adicção na última aula? Adicção é o mesmo que estar adicto, né, ou viciado em alguma coisa não muito boa. Drogadicto seria a pessoa que tem esse problema de droga. A letra B, vamos para a Camila? Vai lá, Camila. Camila. Gente, eu não acredito que vocês ainda não tenham o livro. Não entendo isso. Eu vou precisar anotar, tá, gente? Tá, Duda, tens o livro. Pode ser? Duda? É a D? A letra B, aunque parezca placentero, el tabaco no trae ningún beneficio a la salud, sino prejuicios físicos y psicológicos. Muito bem, Duda. Tu percebeste aí alguma negação na primeira parte da frase? Duda, negação. Acho que é aquele no trae nenhum benefício.
Exatamente. Então, ali, placentero, a palavra tem a ver com placer, ou seja, ainda que seja prazeroso, o tabaco não traz nenhum benefício à saúde, tá? Então, ali, por que o sino? Porque ele contrapõe a essa negação anterior. Agora, eu queria que o Henrique fizesse a C. Pode ser, Henrique? Lê aí para mim. El consumo de alcohol no causa daño solo a la persona que lo consume, pero a toda la familia. Aí, Henrique, não teria uma negação anterior? Sim. Sim, então ali seria sino, tá? Porque eu poderia dizer assim em português: o consumo do álcool não causa danos só para a pessoa que o consome, mas sim, e sim, a toda a família, tá? Então, quando tem uma negação anterior, eu vou usar o sino. Arthur, poderias fazer a D? Pode fazer aqui no chat mesmo, aí depois eu vejo. Ô, prof, eu pedi foto agora do livro. Dá para fazer. Uhum. Então vai lá, Luara. É que o Arthur tá no chat aí, até ele escrever tudo, né, Arthur? Mas tu estás acompanhando, Arthur. Tá, eu vou falar. Tá bom, então. Posso falar? A D, é. Uhum. O consumo de álcool causa danos à la saúde, pero la gente sigue bebiendo. Bebiéndolo. Muito bem, Luara. Então, apesar de causar danos, né? Isso é uma coisa bem óbvia. O álcool continua sendo consumido e talvez até mais do que devia. Depois aí, quero ver se o Nicolas faz. Nicolas, vamos lá. El alcohol es una droga lista, pero también causa males a la salud. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Muy buena la lectura, ¿sí, Nicolás? Muy bien. Y ahora la última. Entonces, esa E sería pero, y ahora la última, la F, ¿quién puede? Un voluntario. Camila, conseguiu? Yasmin, pode ser? Eu posso fazer, prof. Então vamos, vai lá, Vitor. A F. Muchos jóvenes no creen en las estadísticas, sino en sus amigos. Muito bem. O que tu poderias me dizer dessa frase? E muitos jovens não acreditam nas estatísticas, tipo, não acreditam no que os outros falam e só nos seus amigos, tipo, que oferecem essas coisas assim. Exatamente. Isso é uma coisa bem importante, né, para vocês nessa fase de adolescência, né? Não estou dizendo que seja o caso de vocês, mas muitos, segundo as estatísticas, muitos começaram essa adicção ou esse problema de drogas ou de álcool nessa faixa etária, né? E às vezes isso fica para a vida toda, né? Então, assim, gente, a gente está vendo o contexto desses maus hábitos, dessas adicções em espanhol, a palavra adicção, né, que a gente já viu, relativos a esses maus hábitos. E essa aula de hoje relativa a essas duas conjunções, eu queria saber de vocês se ficou claro, se vocês ainda... Eu vou enviar para vocês na próxima segunda um vídeo que eu encontrei que é
bem esclarecedor, é um vídeo de uma professora brasileira, tá? E eu gostaria que vocês ouvissem, né, vissem para vocês, para ficar mais claro para vocês, tá? Então, a número 19, que está na página 52, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Ali está dizendo para vocês fazerem, utilizando as conjunções sino e pero, fazerem frases com essas 6 palavras aqui, tá? Todos estão localizando aí, página 52, 19. Tá? Eu vou enviar por escrito, tá? Vou enviar por escrito para vocês saberem como fazer. E agora, gente, está quase concluindo a aula. Eu só queria fazer passar um recadinho para vocês da produção textual, que eu sei, houve aquele probleminha na quarta-feira, a grande maioria não entrou, não tem problema. Eu só queria, gente, lembrar que a gente leu o texto, que eu vou enviar para vocês, tá? E na próxima aula de produção, a gente vai fazer uma atividade com o uso do texto, uma atividade de compreensão do texto. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá, o texto é um texto que a gente trabalhou as palavras antes, aí depois eu dei o link para vocês lerem o texto, não sei se leram, é uma crônica, o nome, é um conto, aliás, é um conto, o nome do conto é Tentação, eu vou passar de novo para vocês lerem, visualizarem as palavras que nós já trabalhamos em aula, e na próxima quarta-feira, nós vamos, então, fazer uma atividade avaliativa de produção textual. Entenderam, gente? Sim. Sim, prof. Então tá, queridos. Vou passar para vocês, então, bem explicadinho, para vocês poderem fazer. Na Então, segunda gente, que vai chegar, né? e vai chegar segunda, geralmente segunda, durante o dia da segunda-feira, tá? O prof, tu já criou alguma sala do Classroom? Não, eu tenho que ver ainda não criei, tá? Então, as atividades minhas ainda são pelo e-mail, tá? Ok. E Ok, essa aqui gente? que a gente fez essa semana é para enviar? Não, essa aqui era para discutir agora em sala mesmo. Pelo que eu observei, nem todos fizeram, alguns porque não receberam, porque houve um engano aí na hora do envio. Mas uma coisa eu vou pedir para vocês, gente, agora que a gente está com esse problema, assim, de internet não muito frequente, tentem se comunicar não sei, às vezes quem não tem a internet, o Wi-Fi tem 4G, enfim, tentem saber, tá? Porque a Estela entrou em contato, aí eu coloquei no grupo, ou a Estela colocou no grupo, né? Então as pessoas já puderam ver. Tá? Mas o caso foi do engano mesmo da série, do grupo, tá? Então, gente, até A única coisa que foi... Oi, Luara? A única coisa